Olá, alunos, professores do sexto ano, tudo bem? Quanto tempo, não? Mauro, fazia tempo, hein? Fazia um tempinho já. Um tempinho A gente voltando já. agora, né? Estúdio novo, tendo aquela retomada, né? Então, sentindo de novo esse clima com os alunos. Isso Só mesmo. lembrando aí que não é sexto ano, tá, professora? Eu falei sexto? Eu nem percebi. Eles devem ter falado agora, nós voltamos pro sexto. Nossa, Sabe aquela confusão lá? Isso é um 6 ou 9? Ah, vira aí o 6, né? Pra cima, vira o 9. Pois é o nono ano. Mas é isso aí, estamos de volta. Vamos lá então para o tema da nossa aula de hoje, o título da nossa aula. Lá propondo soluções e o tema da aula. Textualização de textos argumentativos e apreciativos. O objetivo da aula, buscar conclusões comuns relativas a problemas, temas ou questões polêmicas de interesse da turma e ou de relevância social. Muito Próximo. bem, vamos ver aqui a próxima. Aqui, ó, conteúdos da aula, já vamos lendo direto. Conclusão do texto de opinião com proposta de solução. Elementos da proposta de solução, uso de formas modais, nominais e verbais na construção de proposições. Aí, para lembrar todos os alunos e professores que a gente está nas 2 semanas de retomada, que será essa semana e a semana que vem, né, até o dia 20. Então, a gente vai fazer as retomadas de habilidades que a gente trabalhou, de aulas que a gente trabalhou no segundo bimestre. Então, a gente ontem começou falando sobre a questão da sexta extinção, lembra que a gente estava falando aqui sobre argumentação, construindo os argumentos, e hoje a gente vai fazer a sequência dessa aula, que é a segunda parte, falando agora um pouquinho sobre a proposta de soluções. Então, é aquela coisa que é bem importante a gente lembrar. Quando a gente se depara com um problema e quer debatê-lo, a gente sempre tem que ter uma visão para uma possível solução. Não simplesmente crítica ou só apontar o problema, né, Pro? Tipo, apontar e falar que está errado é bem fácil, né? Isso aí muitas pessoas conseguem fazer. Agora, como que a gente consegue resolver o problema? Essa é a parte mais difícil. Normalmente requer um pouco mais de habilidade, de atenção, de observação. Então hoje a gente vai trabalhar isso, né? Como propor soluções para o nosso problema. O nosso problema é bem grave, né? O problema de ataque que o ser humano faz ao planeta, a todos os seres, né? Os seres vivos que tem no planeta. E como isso tem se desdobrado e trazido efeitos negativos para nós mesmos. Então, a nossa proposta de solução é pensar como amenizar isso, né? Resolver a médio e longo prazo, para que a gente consiga manter a vida do planeta aí estável por muito tempo. Então, para não ficar com muita conversa, muita delonga aqui, vamos ao chat para começar. Então, como que começa a nossa aula? Olha só, põe na tela para eles. Diante dos problemas que podem nos levar à sexta extinção, e aí a sexta extinção está entre aspas, porque a gente lembra que o autor diz que não é uma sexta extinção, né, que é um evento novo causado pelo homem. Apresente uma proposta de solução que diminua as agressões do homem à natureza. Então, eu quero que vocês, nesse início da aula, apresente para mim, aí mande no chat, uma proposta de solução que seja viável, aí, que possa amenizar ou adiar, né, esse processo aí de sexta extinção, porque a gente sabe que o planeta caminha mesmo para isso, né? A gente tem destruído de forma, descontrolada. Então, como que nós podemos mudar nossos hábitos, nossos costumes para poder manter o nosso planeta viável? Mande aí para a gente no chat a sua participação e a gente volta em 1 minuto. Vamos lá então, ó.
A Isabelle disse, preservar a natureza. Marcos Paulo, cuidar mais da natureza. Uma dica para vocês, sei o que você acha, Mauro. Isso é também uma proposta que vocês estão dando. Preservar a natureza, cuidar mais da natureza. Sim, mais especificar, né? Isso, de que forma? Muitas das vezes a gente tem dificuldade de desenvolver um texto por conta disso. A gente coloca expressões como estas. Preservar a natureza, cuidar mais da natureza. Sim, mas de que forma? Teve alguém que colocou aqui. Acho que é o Antônio. Reciclar. Sim, reciclar já está mais especificado. Sim, de que forma, né? Deixa eu ver aqui outra. Aí, preservar a natureza de novo. Reciclagem, a Priscila colocou. Deixa eu ver aqui. Buscar energias sustentáveis. Reduzir o consumo desenfreado. Acho que foi na sua aula que eu dei esse exemplo sobre o jeans. Sim. Eu não vou saber especificar agora quantos litros para a produção de um jeans, mas é muito, gente. A água para a produção de uma calça jeans são muitos e muitos litros de água, né? Então, se a gente consome muito, antes eu fazia isso, né? Corta, você não gosta mais da calça? Corta ela, virou uma bermuda. Virou uma bermuda, então, eu tenho muitas. Reaproveita, né? Reaproveita aí, ou estiliza ela, põe alguma coisa assim. É uma forma também de ajudar a preservar o planeta. Ó, aqui tem, para cada 1 metro quadrado ocupado, preservar 3 metros quadrados com a flora original do lugar. Por Antônio deu essa dica. Eu acho que é legal também, quando ele falou de cada metro quadrado, né? A gente pensar também que o reflorestamento, né? Sim. Porque vira meio que um costume a gente olhar que as árvores são derrubadas e aí fica aquele clarão, aquela coisa. Então, assim, pensar que a gente pode também colaborar dessa forma, né? Reflorestar os lugares que antes eram cheios de árvores, que eram bem florestados. Então, pensar nisso, que quanto mais verde, melhor fica a situação para a gente mesmo, né? Então, tem várias coisas que a gente pode fazer, né, Pro? Sim, a questão dos entulhos, né? Também dos entulhos, o pessoal jogar lixo em qualquer lugar. Em qualquer lugar, gente. Ó, eu morava ali na região de Cotia, tem muita gente aí assistindo, tenho certeza. Região ali do Mirante, o pessoal vai conhecer, lá em Cotia. E tem ali, a gente chamava de cachoeira ainda, né? Que agora é um esgoto, na verdade. E hoje nós temos aí a coleta, o lixeiro passa 2 vezes na semana pelo menos. E eu já vi pessoas, ó, hoje em dia, indo lá jogar lixo. Sim. Pega o seu lixo da casa e simplesmente vai móvel e joga que desmonta, que joga fora, coloca na calçada, né? Então, assim, são coisas básicas, né, que a gente sabe. Sim, e aí fica aquela impressão de que, assim, que é o que acontece ainda, que traz o problema aqui, a impressão de que eu não tenho nada a ver com o planeta, né? O planeta são os outros. Eu cuido da minha redoma ali, né? Sim. Da minha casa ali, aquele espaço tá limpinho, tá arrumado. Agora, os outros é que se virem. Eu pago, aí tem aquele eu pago imposto. Tudo bem, nós pagamos impostos exatamente para poder ter os serviços, mas não quer dizer que por isso a gente precisa abusar. A gente precisa fazer coisas que vão além que isso é questão de educação, né? Sim, então a gente precisa aprender isso. Então, por isso que na aula a gente já enfatiza esse tipo de situação, porque é aqui que a gente aprende como lidar com o nosso meio ambiente, com aquilo que nos cerca, que é a nossa casa. Sim. Não é isso? Ó, Tem o mais Antônio algum? também falou uma aqui bem legal. Cuidar dos animais como as abelhas, que são importantes para as plantas. As né? abelhas estão virando mascote das minhas aulas já. Sim, né? A gente fala muito de abelha quando a gente está falando dessa situação, mas é importante mesmo. Aí tem aqui, ó, fazer caminhada, deixar o carro na garagem. Olha, muito bem. que legal. Se nós tivéssemos um transporte público aí de qualidade, né? Eu falo que o meu sonho é morar em um lugar que eu possa andar de metrô para cima e para baixo. Sim, né? sim. Porque se a gente tem um transporte público de qualidade, metrô para tudo quanto é lado, ônibus também com várias vias. Corredores que a gente e tal. possa, no mínimo, ir sentado, né? Trabalhar aí sentado. Então, com certeza, Aí o automóvel vai ficar em né? casa. Vai ficar Sim, em casa, né? Então, é uma coisa natural. é um assunto muito amplo, né? É um assunto amplo, mas eu acho que é por aí mesmo. A gente vai debatendo, vai pondo as pautas e os alunos vão criando esse debate, porque não termina aqui, vai terminar aí na sala de aula, em casa, né? Sim. Vai avançar. Vamos ver agora então, já que a nossa ideia é proposta de solução, vou pôr na tela aqui para vocês como é que funciona essa questão da proposta de solução. Olha só, normalmente na conclusão do texto é feita a retomada sintetizada, ou seja, reduzida, ali, resumida, do que foi abordado no texto, do ponto de vista da argumentação, fechando o debate. Porém, é possível que se faça uma proposta de solução para o problema do tema. Então, quer dizer, além da conclusão, que é resumir, sintetizar e tal, fazer uma proposta de solução é importante e é
super exigido hoje na maioria dos certames aí que vocês vão participar. Nessa proposta é importante situar a ação, ou seja, o que deve ser feito, a ser desenvolvida, o sujeito e ou a instituição que vai desenvolver essa ação e a finalidade dela. Então, para vocês entenderem bem, nos textos dissertativos, argumentativos, pode voltar para mim aqui, os textos dissertativos é comum o professor agora pedir uma proposta de solução. Por quê? Porque o Enem exige isso, alguns vestibulares estão exigindo, ou seja, o que eles estão querendo do aluno? Que o aluno seja sujeito, que o aluno seja capaz de entender o mundo que ele vive e propor uma solução para a situação, problema que se apresenta. Né? Não basta só fazer uma conclusão dizendo assim, diante disso é preciso haver uma reflexão, é preciso que os agentes pensem em uma solução. Não, você precisa dizer o que precisa ser feito, quem vai fazer, de que forma e o que se propõe com isso, o que se ganha com isso, qual é a finalidade. Né? Então, isso é importantíssimo. Então, a ação, o sujeito, o que deve ser feito, como deve ser feito e a finalidade, o que se ganha com isso. É importantíssimo trabalhar todos esses elementos na sua proposta de solução, tá? Então, a gente vai enfatizar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos ver o que vem na próxima tela. Na tela para vocês atividade 1. Eu coloquei um exemplo de conclusão e aí eu vou fazer algumas perguntas. Então, a conclusão é essa. Então, é preciso que haja mobilização de toda a sociedade para revertermos os problemas ambientais que assolam o planeta. Os governos, em todas as esferas, devem criar ou reformular leis ambientais de modo que elas alcancem todos os tipos de violação aos recursos naturais, assim como intensificar a fiscalização para os casos das leis já existentes, para que as pessoas preservem o meio ambiente, se não por consciência, por uma força coatora. As escolas precisam investir mais em educação ambiental e as mídias em divulgação de campanhas publicitárias em favor da preservação da natureza. Depois de ler esse parágrafo aí de conclusão, eu quero que vocês identifiquem para mim o seguinte: quem são os sujeitos que devem fazer as ações que está nesse parágrafo, que ações eles devem fazer e quais são as finalidades dessas ações, ou seja, o que se espera a partir dessas ações. Vou dar 2 minutinhos para vocês e a gente já volta com a participação. Os alunos da José Longhi, ou melhor, o aluno José Longhi da Escola Professor Valdemar Queiroz, de Guararapes. O pessoal participa muito, o pessoal da Valdemar Queiroz. Um abraço para eles. Letra B, criar ou reformular leis ambientais. As ações, sim. Deixa eu ver aqui. A, o governo em todas as esferas, as escolas e a mídia. Depois temos, vamos ver aqui, o Tiago, a Amanda do Pro Tiago colocou A, sociedade e governo.
do José Jorge, lá de Osasco. Marcos Paulo. B. Criar ou reformular leis ambientais. A Natália, da Pro Andreia. Criar ou reformular leis ambientais. A. Os governos, os alunos do Júlio Pestanha. E B. Leis ambientais. Muito bem. Teve aqui um aluno, colocou a C, né? A professora, na verdade, a professora Maria, disse preservar o meio ambiente, que é a finalidade, né? Que é o que se propõe com essas ações, né? Preservação do meio ambiente. Muito legal. Como a gente tem aí ainda o podcast com a professora, que vai falar um pouquinho sobre uma proposta de solução, então, assim, eu vou adiantar aqui para vocês, olha só. Como ontem a gente trouxe toda aquela questão da sexta extinção, né? Hoje é preciso falar sobre uma proposta de solução. Alguma coisa a ciência tem feito, né? A ciência tem trabalhado para poder tentar amenizar todo esse problema que tem sido causado pela destruição do planeta. Pode pôr na tela para eles, então? Vamos ver aqui, ó. As previsões para a vida na Terra são alarmantes. Estima-se que 50% da biodiversidade seja perdida até o final do século XXI. Ou seja, uma extinção em massa de espécies está a caminho. E para evitá-la, cientistas e ativistas pelo meio ambiente têm trabalhado duro. Pelo lado da ciência, um dos projetos mais ambiciosos é a criação de um biogenoma da Terra, quer dizer, um inventário de vida conhecida no planeta. Um consórcio internacional pretende sequenciar, catalogar e caracterizar o genoma de todas as espécies eucarióticas ao longo de 10 anos. Então aí eu peguei um podcast, pode deixar na tela para eles, tá? Um podcast de uma professora do Jornal da USP, né? Eu vou até pegar o nome da professora ali, é a Maiana Zates, né? A professora que vai falar com a gente nesse podcast. Ela vai meio que explicar como é que se dá essa sequenciação do DNA, do genoma desses seres vivos para poder tentar amenizar essa questão da extinção de alguns seres, tá? Então vamos ouvir o podcast. Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Professora Maiana Zates, como o conhecimento em genômica pode ajudar a preservar a biodiversidade do planeta? Recentemente foi lançada a proposta para um novo projeto super ambicioso, cujo objetivo seria de preservar a biodiversidade. O projeto, que foi chamado de Earth Biogene Project, o projeto do biogenoma da Terra, tem como objetivo sequenciar, nos próximos 10 anos, os genomas de 1.350.000 espécies classificadas como eucariotos. Essas são espécies que têm um núcleo envolto por uma membrana. E o custo dessa empreitada é estimado em cerca de 4,7 bilhões de dólares. Trata-se de um projeto tão ambicioso quanto era considerado o projeto Genoma Humano quando foi iniciado na década de 90. E o custo é equivalente. Custou na época 3 bilhões de dólares, o que seria equivalente a 5 bilhões na moeda de hoje. Bom, mas em relação à biodiversidade, as previsões são alarmantes. Estima-se que 50% da biodiversidade atual poderá ser perdida até o final do século. Ou seja, uma grande extinção está a caminho. E impedir que aconteça dependerá muito não só dessas sequências genômicas. A questão é, quanto conhecer a sequência de todos os organismos que habitam a Terra poderão preservá-las de ameaças como mudanças climáticas, destruição do seu hábito ou exploração humana? O projeto ainda está no papel, mas apesar do alto custo, tudo indica que valerá a pena. Se formos comparar com o projeto Genoma Humano, apesar da demora para obtermos os primeiros resultados práticos, hoje ninguém duvida da sua importância. E como é que a genômica poderá ajudar na conservação? Os cientistas envolvidos nessa proposta estão convencidos da sua importância. Eles citam um pequeno exemplo recente. Então, a análise de 3.095 variantes de DNA no genoma do tigre, um tigre chamado tigre salamander, que é uma espécie ameaçada, em Long Island, em Nova York, mostrou que as estradas estavam restringindo a movimentação dos animais entre locais de reprodução. E com isso, eles estavam fragmentando geneticamente a população.
Até o momento, foram sequenciados 33 mil genomas, que representam 0,2% das espécies a serem sequenciadas. É só um começo tímido, porque além do objetivo de conservação da biodiversidade, esse projeto poderá identificar novas fontes de energia, novas drogas e contribuir para uma melhor agricultura. Então, a aplicação prática pode ser muito grande. Mas uma outra questão importante é como as amostras e os dados serão transferidos entre os diferentes países. E aí a gente lembra do Protocolo de Nagoya de 2014, que foi assinado por 105 países e que prevê um compartilhamento justo e equitativo dos benefícios derivados da utilização de recursos genéticos, contribuindo assim para a conservação sustentável da biodiversidade. Essas regras, se implementadas, poderão trazer segurança e transparência para os países que participarem desse projeto. E, além disso, poderão contribuir para melhorar a capacidade científica de países que são mais pobres, mas que são muito ricos em biodiversidade. Em resumo, o projeto de biodiversidade da Terra poderia representar uma voz única, assegurando que ele possa beneficiar todos os terrestres. Será que um projeto como esse poderia representar uma real globalização? Isto é, convencer todos os dirigentes políticos que a Terra é única e que todos os esforços para preservá-la é do interesse de todos? A professora Maiana Zatz, colunista da Rádio USP, conversou com Luísa Caires. Muito bom. Olha só, essa parte final para mim foi a parte que mais chamou a atenção, né? Globalizar o interesse pela preservação da Terra, ou seja, pensar que a Terra é uma coisa só. Né? A gente divide aí em continentes, em países, tem nossas políticas, cada um tem sua ideologia, sua política, mas lembrar que o planeta é uma coisa só. Ou seja, a partir do momento que o planeta vai sendo destruído, todo mundo está em risco, Sim. né, Pro? Todo mundo está em risco. Então, pensar que isso tem que ser uma aliança global. Então, eu sei que algumas partes do podcast pode ser difícil de entender pela linguagem e tal, mas teve partes muito esclarecedoras, como a do tigre, né, lá em Long Island, com a questão da estrada atrapalhando a reprodução do tigre. Quer dizer, a estrada interveio, né, no meio de um habitat que era próprio do tigre, aí atrapalhou toda a reprodução. Então, toda essa questão são questões mínimas que vão atrapalhando a evolução aí quer dizer, a progressão dessas espécies, né, e colocam-as em risco. Vamos para mais uma atividade, só para a gente avançar? Olha só, analise a imagem abaixo e crie propostas de solução para o problema ilustrado. Então, assim, nós temos aí uma imagem que é bem comum, é uma ilustração, obviamente, mas que é coisa que a gente já sabe que acontece. Como que a gente poderia solucionar isso? Aqui em São Paulo mesmo acontece muito isso, então como poderíamos solucionar? Como temos pouco tempo, acho que já pode mandar aqui no chat, porque aí a gente já vai desdobrando para o encerramento da aula, né? Então, como poderíamos solucionar um problema como esse apresentado na tela, né? O lixo sendo jogado nos rios, né? Nos rios, Sim. no mar, né? Como que poderíamos resolver isso? Porque, assim, o aluno no começo da aula propôs diminuir o consumismo. Diminuir o consumismo está ligado a isso também, porque a gente consome muito e descarta muito, né? E a gente consome muito e descarta de forma irregular, né? Então, como, primeiro, consumir menos, para ter menos para descartar, e o que descartar corretamente. Então, conto com vocês aí para mandar propostas para a gente. Jogar os lixos em lugar adequado, reciclagem. Reciclagem. Acho que a questão do consumo é muito forte, né? Muito forte. Consome-se Primeiro tem que muito. diminuir o consumo, né? Sim. Consumir com Consciência, né? consciência, né? Moderação, aí realmente consumir o que precisa consumir, né? Sim. E o plástico é um grande problema, né? O plástico é um grande Acho que problema. hoje a Grande gente vilão. pode... Tem vários aí copos, né? Que você aperta ele diminui, você pode carregar para vários lugares, né? Por que não ter o seu próprio copo, a sua própria garrafinha e levá-los aí, aonde você for, onde for possível? O canudo, né? Tem Sim. muitos canudos aí que você pode também levar o seu. Então, ter essa consciência, não esperar chegar aí no irreversível... Sim. Que aí já vai ser tarde demais. Parece alguma coisa assim muito distante. Mas tá aí, né? Mas tá tá à aí. porta. E algumas comodidades que a gente tem virou meio que comodidade mesmo, porque a gente viveu muito tempo sem isso, né? Lembrei. E hoje a Fio gente tá... dental. Já viu um fio dental? Um fio que ele dental. é desse tamanho assim. Uhum. O resto é todo um plástico Todo um para você não plástico ter o pra encapar. trabalho de esticar o dedo Esticar e o dedo passar. e tal. Então, assim, é surreal, né? O quanto aquilo polui, o quanto se consumiu para produzir aquilo.
de recurso natural, né? O aluno, Maria, de novo, a Maria Cristina, eu acho que é isso, colocou aqui, o esgoto jogado nos rios através de tratamento adequado. O tratamento adequado também, já que a gente tem o esgoto, precisa tratar, não jogar nos rios, porque os rios é água que a gente tem, a gente não pode estragar tudo isso, trocar os canudos, né? Ter mais lugares de reciclagem ajudaria, reciclagem, educação, né? Falar sobre isso nas escolas, propor debates, isso tudo seriam coisas que iriam ajudar muito. Vamos avançando aí, porque a aula não nos permite continuar, né? Mão na massa, que tal mandar ideias positivas que possam ajudar a diminuir a degradação da natureza? As melhores serão citadas na aula. Então, vocês mandam, a gente cita aqui, que a gente vai falar muito sobre isso nessa sequência, tá? O Instagram tá aí na tela, né? @prof.maurofarias. Muito bem. Eu acho que por hoje é isso, né? O que nós vimos é isso, conclusão do texto, elementos da proposta de solução, o uso das formas modais, nominais e verbais. E que mais aqui, habilidade para os professores que adoram as habilidades para printar e fazer os seus trabalhos. Obrigado, professora Elaine. Obrigado a todos que participaram. Obrigada, beijos. Até mais.